O senador Plínio Valério, durante sessão do Senado, cobrou do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, a apreciação do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro. O senador lembrou que antes do presidente pedir o impeachment de Moraes, já havia dezenas de outros pedidos acumulados nas gavetas do presidente da Casa. Plínio Valério disse: essa coisa de fugir de uma votação, essa coisa de não encarar o pedido feito pelo presidente da República, feito pelo Cajuru e feito, presidente, por 3 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas, 3 milhões de brasileiros e brasileiras pediram o impeachment assim de um ministro. O senador rebateu o argumento de Pacheco de que não haveria clima para votar o impeachment, cobrando que o assunto seja levado ao plenário. Plínio Valério disse: parlamento é voto, o alimento do parlamento é o voto. No parlamento não há perdedor nem ganhador, porque eu perco hoje, amanhã eu ganho. Eu perco hoje, eu perco amanhã, mas outros ganham. Então traga, para que nós possamos votar. Há essa alegação de que atenta contra a democracia. Não atenta porque está na Constituição. Não se pode julgar e empichar ministro do Supremo. Por que então a lei permite? A lei permite empichar ministro, e só o Senado, unicamente o Senado, pode fazer isso. O senador acrescentou: eu, como senador da República, não vou fugir à minha responsabilidade, que é votar para empichar ministro, desde que ele mereça e desde que os preceitos legais estejam todos preenchidos. Assim está. Escutado, lido muita coisa sobre o pedido de impeachment. Esquece que é do presidente da República, porque existem 30 pedidos aqui. Aí se alega que é atentar contra a democracia. Então tem que tirar o artigo da Constituição que remete para o Senado a prerrogativa de poder julgar ministro. Então essa coisa de fugir de uma votação, essa coisa de não encarar o pedido feito pelo presidente da República, feito pelo Cajuru e feito, presidente, por 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas, 3 milhões de brasileiros e brasileiras pediram o impeachment assim, de um ministro. Então, presidente, não tem clima para passar o impeachment, mas que se coloque em votação. Parlamento é voto, o alimento do parlamento é voto. No parlamento não tem perdedor nem ganhador, porque eu perco hoje, amanhã eu ganho. Eu perco hoje, eu perco amanhã, mas outros ganham. Então traga para que nós possamos votar. E essa alegação de que atenta contra a democracia, não atenta porque está na Constituição. Não se pode julgar, empichar ministro do Supremo. Por que então que a lei permite? A lei permite empichar ministro. E só o Senado, unicamente o Senado pode fazer isso. Então o que eu peço é que venha a votação preenchidos os preceitos legais. Se a sua assessoria julgar que os preceitos legais foram todos satisfeitos, traga, porque nós precisamos votar. Não há clima para passar o impeachment, mas tem aquele clima para votar. 3 milhões de brasileiros pediram o impeachment de um ministro. Portanto, não alegue que é atentar contra a democracia, porque está na Constituição, está na prerrogativa do Senado. E eu, como senador da República, não vou fugir à minha responsabilidade, que é votar para empichar ministro desde que ele mereça e os preceitos legais serão todos preenchidos. Obrigado, senador Plínio. Senador, como o senhor avalia o depoimento do Emanuel Cartori? Como é que o senhor avalia o depoimento dele? Olha, um depoimento morno. Eu acho que foi um dos mais depoimentos, um dos mais sem sentido depoimento que nós tivemos aqui, né? Porque ficou muito evidente que nesse caso específico, o empreendedor estava querendo doar vacinas. Então nós vamos criminalizar quem quer fazer o bem, quem quer ajudar as pessoas. Então, olha a que ponto chegou a radicalização, a cegueira, né? É exatamente sobre isso. Ele respondeu praticamente a todas as perguntas, né? E de uma certa forma, eu acredito que não deixou dúvidas com relação à empresa. Eu fico muito preocupado, porque a CPI ela tem cansado o povo brasileiro. Parece que ela não tem mais assunto. Ela cansa o povo brasileiro com depoimentos que praticamente não trazem nada de referência, né? Então, assim, é importante que
Foi até vazado o relator disse que é fake news, mas que na minha opinião já está pronto antes mesmo de começar a CPI, ele deve fazer um ajuste outro ali, mas que se sequencie, né? Porque eu acho que já está virando um ponto de saturação muito grande e matérias importantes da casa, como a questão de reformas, a gente vê a energia consumida num projeto de poder, num projeto político eleitoral. Então é fundamental, por exemplo, eu dei a informação hoje na CPI de que ontem a Polícia Federal fez uma operação no meu estado, no Ceará. Já são mais de 100 operações da Polícia Federal, algo que a CPI não quer olhar. A Polícia Federal e a CGU fazem o que a CPI não faz, que é investigar verbas federais para estados e municípios. Eles simplesmente desrespeitam a cúpula da CPI esse trabalho, porque deu origem à própria CPI, mas isso incomoda, porque tem gente poderosa envolvida, né? E as pessoas ficam passando pano nessa situação. Mas a Polícia Federal continua trabalhando. Essa sim é uma entidade, é uma instituição uma das mais acreditadas pelo povo brasileiro e está fazendo o seu trabalho. Ontem o hospital de campanha, quantas vezes eu cobrei para que a CPI olhasse isso, né? Operações que aconteceram no Brasil inteiro de desvios de verba pública, e a Polícia Federal foi ontem lá no estado do Ceará, ver um hospital de campanha que foi gasto dezenas de milhões de reais, 5 meses de funcionamento, foi encerradas as atividades do hospital de campanha, porque começou a chover, não foi água não, foi denúncia de corrupção, e a Polícia Federal está mostrando realmente indícios de fraude em licitação e uma série de outros crimes que ela, na operação junto com a CGU, mostrou ontem nesse hospital de campanha. Espero que os punidos sejam devidamente ouvidos, dado o direito de ampla defesa, o que a CPI não quis fazer, não faz, e que de uma certa forma a gente possa caminhar para algo sério e equilibrado nesse país. Obrigada, senador. Obrigado, tudo de bom. Boa tarde, senador. Boa tarde. Senador, como o senhor avalia o depoimento do Emanuel Cartori de hoje? Eu acho que foi um depoimento que não acrescentou quase nada à CPI. Veja, é um contrato que não existiu, uma vacina que não foi comprada, um pagamento que não foi feito. A CPI gasta tempo para fazer aqui interrogatório de quem pouco vai contribuir com o relatório final. E, em compensação, em contrapartida, deixa de ter aqui depoimentos que são importantes, depoimentos que apontam realmente para o que aconteceu de fato com os bilhões de reais que foram enviados para os estados e municípios. E veja você que a cada semana a gente vê fatos novos surgindo, evidências novas aparecendo em operações da Polícia Federal, em relatórios da CGU, apontando para desvios, para irregularidades, indícios de corrupção passiva, ativa, organização criminosa, e a CPI fazendo vistas grossas, a CPI fazendo de conta que não está enxergando nada disso, que não tem nada a ver com isso. Ou seja, a CPI quer construir aqui apenas narrativas, não quer investigar o que de fato aconteceu, buscar as evidências, o que é muito triste, porque a gente já está passando, caminhando, né, para uma etapa mais final, sem que aquilo que realmente deveria ser investigado fosse investigado. Hoje a CPI começou a questionar aqui empresários brasileiros que queriam comprar vacina para doar. Veja, o nível de ódio está tão grande no coração de alguns membros da CPI que estão tentando criminalizar voluntários, gente que quer ajudar. Será que aqueles que condenam essas pessoas têm algum exemplo desse para dar para a sociedade? É lamentável que a gente tenha uma CPI, que é um instrumento legítimo do parlamento para o controle da administração pública, usando a CPI como um instrumento de vingança política,
como um instrumento de jogo pré-eleitoral. Não acho que esse seja o caminho. Acho que a CPI deve focar realmente em investigar os fatos. Estejam eles no Ministério da Saúde, nos estados ou nos municípios. Eu não tenho por que proteger quem quer que seja. O que me interessa, de fato, é a verdade, é o encontro com as provas. E isso a gente não viu. Hoje foi um dia que ficou ali rodando em círculo, sem chegar a lugar nenhum. Amanhã a CPI ouve o senhor Roberto Pereira do Fibbank, né? O que o senhor espera desse depoimento de amanhã? Bom, é outro depoimento que, para mim, a não ser que haja algum fato que não seja de conhecimento de todos aqui, que pouco pode contribuir, porque vai apurar uma instituição que ofereceu garantia, mas que há questionamentos em relação a essa garantia. E a questão é, houve a contratação? Não, não houve a contratação. Houve o pagamento? Não, também não houve o pagamento. Houve prejuízo ao erário público? Também não houve. Mas por que então gastar tempo da CPI para apurar algo que não aconteceu, quando você tem um caminhão de provas e de evidências de crimes que aconteceram no Brasil afora e ela escolhe não investigar? É assim, é como alguém dá o braço para o criminoso que pratica o crime de corrupção, né? E aí você fica gastando tempo e energia para criar narrativas, para criar apenas versões. Mas é preciso ter o mínimo de responsabilidade e investigar o que de fato aconteceu. Querem ouvir? Ouça, veja, esse depoimento de hoje, o de amanhã, se a CPI tivesse realmente com o objetivo de investigar de verdade, poderia fazer um depoimento desse em 10, 20 minutos, pergunta o que tem que perguntar, passa para o próximo e vamos para frente. E aí gastar energia realmente naqueles depoimentos que fossem importantes. Mas não, eles gastam todo o tempo da CPI em cima de algo que não acrescenta nada, apenas para produzir narrativas acusatórias contra o governo, para ficar fazendo discurso contra o governo federal, num jogo de pré-campanha eleitoral e para evitar que a investigação chegue nos estados e municípios. Tem gente com medo da investigação chegar no quintal de casa. Mas não é esse o papel da CPI. A CPI tem que ter responsabilidade com o Brasil, com os brasileiros. Investigar tudo, do Ministério da Saúde aos municípios, e não o que estão fazendo. Obrigada, senador. Obrigado a vocês. Até mais, gente.